Bom dia. Bom, se você é casado, ou pretende se separar, ou tem qualquer dúvida sobre isso, se você por acaso tem a curiosidade de saber se a casa onde vocês moram é sua ou do seu marido, se ele tem direito de te tirar da casa quando vocês se separarem, tudo, eu vou tirar essa dúvida agora, tá? Isso depende do regime de bens do casamento de vocês. Quando vocês se casaram, vocês escolheram um regime de bens ou não escolheram. Se vocês não escolheram nenhum regime de bens, vocês são casados no regime de comunhão parcial de bens. O regime de comunhão parcial de bens, que normalmente é a regra, nesse regime, quem comprou a casa depois do casamento, sendo o marido ou a esposa, a casa vai ser sempre dos dois. Os dois são donos da casa, cada um tem 50% da casa. Mesmo se tiver no nome da esposa ou se tiver no nome do marido somente, sempre a casa é dos dois. Agora, se alguém comprou a casa antes de se casar e casou no regime de comunhão parcial de bens, aí a casa é um bem particular dessa pessoa. Vamos supor, a esposa comprou a casa quando era solteira, a casa é dela. Ela se casou no regime de comunhão parcial de bens, a casa é dela, não vai se comunicar com o marido, tá? Num caso de divórcio, não vai se comunicar com o marido. Estou falando no caso de divórcio, não é em caso de morte. Agora, o outro regime de casamento também que pode acontecer é o regime de comunhão universal de bens. O regime de comunhão universal de bens já é um regime que todos os imóveis, todos os bens se comunicam com o cônjuge. Ou seja, se você tem uma casa que você comprou quando era solteira ou solteiro, antes de se casar, quando você se casa no regime de comunhão universal de bens, tudo que você tem passa a ser dos dois. Cada um tem 50% de tudo que o outro tem. Não importa o dia que foi comprado, não importa no nome de quem está. Entendeu? O caso é dos dois. 50% para cada um. Tá? E existe também o regime de separação total de bens. O regime de separação total de bens já é o oposto disso. Tá? Nesse regime, tudo que o marido compra é bem particular do marido. Tudo que a esposa compra é bem particular da esposa. Não vai importar a data. Se comprou antes do casamento, é bem particular. Se comprou depois do casamento, é bem particular. Ou seja, se o marido comprou a casa e foi casado num regime de separação total, a casa é dele. Não importa quando ele comprou. A casa é só dele, não é da esposa. Num caso de separação, a casa é dele. Tá? Agora, no caso de morte, é totalmente diferente no caso de separação. Tá? Eu espero que tenha ajudado. Se vocês gostaram, vou sempre passar dicas assim de perguntas que eu vejo muito na internet, as pessoas perguntarem, e são as maiores dúvidas, né? Aí eu vou tirando essas duvidazinhas aqui. E quem quiser me perguntar alguma coisa, manda lá um textozinho escrito que eu respondo também, não me importo não. Tá? Bom dia. Dá um like, por favor, que aí me ajuda a divulgar meu trabalho também.